97. Lição de número 97. Amas o bastante? É uma pergunta, o título já é uma pergunta, né? Está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jona, ama-me? Jesus perguntou. Ele fez 3 vezes a pergunta a Pedro. Olha, eu acho que aqui responde, acho que todo cristão que pensa em servir ao bem, além das fronteiras de si próprio, servir à caridade, vem aquela pergunta dentro dele: será que eu estou preparado? Será que eu tenho condições? Será que eu consigo? Será que é certo? Porque eu não sou perfeito. Então será que eu posso servir ao bem? De que forma eu serviria ao Cristo? Eu, um ser tão pobre, tão miserável, tão cheio de defeitos. Isso passa pela cabeça de todos nós. Até quem está caminhando mesmo quando fala: será que eu continuo? Eu sou tão miserável. Eu me peguei agora falhando, cometendo um erro. Será que eu não estou mentindo para mim mesmo? Será que eu não estou mentindo para as pessoas? Será que eu não estou mentindo para Deus? Eu acho que essa lição responde isso para nós. Então vamos lá. O Cristo, se você invocasse o Cristo hoje e perguntar: Senhor, será que eu devo continuar te servindo? Se você já serve. Será que eu posso, Senhor, servir-te? Lhe servir? Eu acho que o Cristo diria assim: fulano de tal, né? Dá teu nome, Antônio, Pedro, Maria. Tu me amas? Faria você responder 3 vezes. Vamos entender por quê. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo, daquele que supostamente o amasse, né, por 3 vezes, quanto à insegurança do seu amor. O próprio Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Quando a gente lê o Evangelho, a gente pensa: nossa, será que Jesus não estava acreditando em Pedro? Porque quando alguém me pergunta: tu me amas? Você falaria assim: ô Senhor, eu te amo. Ele pergunta de novo: tu me amas? Ai meu Deus, será que eu não amo? Ele quer que eu confesso? Eu vou tentar mais uma vez. Eu te amo. Ele pergunta na terceira, você fala: tá bom, Senhor, você descobriu. Não, eu não queria falar, mas não amo tanto assim, né? A gente pensa assim. Ele não titubeou, ele falou as 3 vezes que ama. Contudo, o ensinamento é mais profundo, ele está dizendo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. Então, quando você pensar se você serve para alguma coisa no bem, se Jesus pode se utilizar de alguma coisa em você, lembre-se, você está servindo ao ministério da cooperação nos serviços redentores. Então, você não está servindo a classe de anjos, você não está servindo a classe de benfeitores, você está servindo a classe de cooperadores dos serviços redentores. Compreendeu? É bem mais simples ao que você está propondo. Você vai se tornar um cooperador, um servidor, um trabalhador. Você não vai, a partir do momento que vai servir a caridade, não vai se tornar um benfeitor, um anjo, um arcanjo, um cooperador. E como é a cooperação sua? Ela começa quando você faz de você mesmo reforma íntima em você, já servindo ao máximo os propósitos do bem. Então, você não só passa a servir a proposta de colaboração, como você, geral, né? Como você já se torna um instrumento cooperador na proposta.
Por isso que a gente não pode fazer caridade sem fazer reforma íntima. Não pode. Não pode. Senão você vai salvar o mundo e perder a tua própria alma. A reforma íntima é preponderante. Ela tem que estar acontecendo em mim. Aí, eu servindo ao grupo de cooperadores, agora eu estou fazendo certo. Eu estou fazendo em mim e estou colaborando ao grupo. Porque, imagina assim, se uma máquina precisa de peças de ferro, de aço, duro e firme, e eu não sou essa peça de aço duro e firme, como eu posso colaborar com aquele motor? Eu vou quebrar. Não adianta eu entrar ali no meio, sabendo que todo mundo espera de mim força, firmeza. Eu vou quebrar. Vou estragar o motor. Então, eu tenho que estar trabalhando para me tornar cada vez mais forte, mais firme, para que quando me encaixarem no grupo do motor, eu não seja a peça a dar problema. Tá certo? Mas eu sozinho não sou o motor, eu sou só uma peça. Por isso que quando você diz, quero servir a caridade, será que eu posso servir a caridade? Não é que você vai fazer sozinho a caridade. Você vai ser só uma peça para servir na caridade, num grupo gigante de caridade. Mas você precisa cuidar de você para você ser uma excelente peça. E não aquela mais ou menos. Sabe qual que é a peça mais ou menos? É aquela que só faz o que ela quer. Não é o que necessita o grupo. Você chega para a peça e fala assim, ó. Pega a peça, né? Fulano, será que você não pode falar mais alto? Aí eu só falo assim, meu filho. Eu só falo assim, se você quiser assim. Essa é a peça mais ou menos. Eu estou quebrando o grupo. Por quê? Porque se eu estou servindo, eu estou servindo a quê? A uma necessidade. Se eu não vou atender a necessidade, eu estou servindo a quê? Se eu entro num grupo para fazer o que eu quero, como eu quero, aí não dá. Talvez o grupo não precise de você fazendo o que você quer quando quer. Ele precisa de uma outra atividade. Uma máquina é composta de diversas peças e engrenagens. Se cada engrenagem começa a fazer o que quer, a máquina não funciona. Se seu corpo, que é cheio de órgãos, cada um começa a fazer o que quer, também não funciona. Quando você está com um problema no rim, o que você quer? Que as células do rim se restabeleçam. Não é isso? Não adianta do coração falar, ei, tô aqui, eu tô saudável. Não vai ajudar o rim. Não tem jeito. Então, as peças do rim. A ordem, a mudança vem para o rim, para as peças do rim. Aí o rim diz, mas aqui só faço o que eu quero. Ah, até aqui tá bom. Ah, isso eu não sei. Ah, o problema é o não sei. Você não sabe até quando que você não sabe. Eu não sei até agora, porque eu acabei de te dizer. Então, a partir de amanhã você já sabe, tá bom? Vou fazer a mesma pergunta para você amanhã. Aí amanhã você já sabe, porque hoje você descobriu que não sabia. Amanhã você já tem que saber. É a tua obrigação. Para poder servir ao bem, eu tenho que desenvolver, crescer, alargar, expandir, desenvolver em todas as direções. Porque senão eu não estou servindo a cooperação. Eu estou servindo a mim mesmo. Aí eu já posso dar aquela proposta que nós falamos no anterior, da coroa. É outra proposta. Tá certo? É outra. Por isso que eu falo que uma lição é casada com a outra. Naquele instante, então, por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro? Porque ele quer confiar. Estava dizendo a Pedro, ó, Pedro, eu estou transmitindo, eu estou dando a você, eu estou passando para você o ministério da cooperação no serviço redentor. É uma coisa muito responsável. Aí o pescador de Cafarnaum, continuando a leitura, o pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Quer dizer, eu estou passando para você uma série de pessoas, a tutela de uma série de pessoas, e você vai ter que elevá-las no mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Ou seja, olha, você vai ter que se tutelar dessas pessoas
no mundo, apostolizá-las e dar a elas novos valores da vida eterna. É um trabalho de muita responsabilidade. Por isso que eu estou perguntando 3 vezes. E aí ele diz assim, continuando a lição, muito significativa. Portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Veja que Jesus, aí ele vai falar aqui, ó, Jesus não pede informação ao discípulo. Tá bom? Ele não está perguntando de onde você vem, de onde você vai, o que você pensa, quais seus sonhos, nada. Ele não pede informação com respeito também aos raciocínios que lhe eram peculiares. Ou seja, Pedro, o que você pensa a respeito disso? Qual a sua opinião a respeito daquilo? Como você enxerga tal coisa? Ele não está sondando Pedro. Ele não está sondando a personalidade. Ele não está fazendo uma entrevista com Pedro, que a gente faz no local quando vai arranjar um emprego, né, um trabalho, alguém fica fazendo um monte de perguntas, está nos entrevistando para sondar a nossa psicologia. Tá, ele não está fazendo isso. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Ele não quer saber o que Pedro sabe, o que Pedro não sabe, o que Pedro estudou. Você já leu o livro tal? Naquela época eu não tinha lido. Não, ele não quer saber se você já ouviu falar, já frequentou tal. Ele não quer saber do conhecimento da pessoa. Relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Ele não está cobrando compromisso formal, ou seja, você promete que você vai estar aqui todo dia, toda hora, sei lá, um dia por semana, que realmente fará esse trabalho. Qual é o seu compromisso formal? Olha, Jesus não se prendeu a nada disso. Ele disse assim, ó, pretende saber apenas se Pedro o ama. Olha que coisa fantástica eu acho dessa lição. Deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Bom, então vamos levar isso aqui para nós cristãos, tá? Eu acho incrível isso, porque é uma boa seleção. Jesus fez uma seleção totalmente diferente da nossa. A gente tem, às vezes, numa empresa, um quadro gigante de psicólogos só para fazer uma lista, uma bateria de entrevista para saber qual é o profissional adequado àquela vaga. Jesus tinha uma vaga de colaborador. De colaborador não, ele queria colocar Pedro de apóstolo, apostolizador e alguém que transmitiria valores novos para a vida eterna. Era uma vaga altíssima. Se fosse nós hoje abrir isso aí no Centro Espírita, a gente passaria 10 anos fazendo entrevista com pessoas, porque a pessoa chega no Centro Espírita, ela entra como trabalhador, só depois de 2 anos, sei lá quanto tempo ela tem para se tornar trabalhador. Então, olha, ele vai fazer simples uma entrevista aqui, ó. Olha o que ele não faz. Jesus não pede informação do discípulo. Então, não adianta eu chegar com o meu currículo montado, onde eu moro, onde eu trabalho, o que eu sou formado. Não pede informações. Sou casado, não sou casado. Ele não pede. Informação do discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares também. Ele também não pede informações do discípulo sobre os raciocínios que ele tinha. O que você pensa sobre a opinião dele? O que você pensa sobre aquilo? Isso. Não pede também. Tá bom? Não faz isso. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos. Olha que coisa interessante. Do colaborador, do conhecimento do colaborador. Então vamos entender aqui. Lógico que nós somos muito imperfeitos, a gente faz essa bateria de seleção e o que adianta? Nada, porque a pessoa, às vezes, é o que nós vamos falar aqui, ó. Às vezes, a pessoa se candidata, se torna, fica no tempo adequado e não adianta. Por quê? Porque a gente sabe que todos os nossos testes, nossos preliminares, a nossa bateria de seleção, elas são muito ainda ineficientes. É assim mesmo, quando a pessoa se torna um servidor do bem, ele não caminha, não vai. Não adianta.
Muitas vezes a gente se pega dizendo, mas o que faltou nessa seleção? É, isso mesmo. Então, não importa. Se você quer se tornar um trabalhador, não importa, um servidor do bem, do Cristo, não um trabalhador da casa espírita somente, não, ou da igreja, ou do templo evangélico, ou do terreiro, seja a religião que for. Não, o importante não é a informação que você traz com você. Não são os seus pensamentos que você traz com você. Não é o teu conhecimento, o que você estudou, o que você estudou. E também não adianta somente o compromisso formal. Está mostrando que tudo isso não adianta. Às vezes você vai ter um trabalhador hiper compromissado, aquele horário, naquele dia, mas não está entregue à causa do bem. Ainda só faz aquilo que ele quer. Então, pretende saber apenas se Pedro o ama, ou seja, quer saber simplesmente, se você quer servir a Deus, o Cristo lhe perguntaria, você me ama? 3 vezes. Primeiro, ele está perguntando assim, tua personalidade me ama? O que é personalidade? Teu nome, o que você pensa que é, seu raciocínio. Me ama? Quando você pensa, raciocina sobre a minha pessoa, você me ama? Personalidade. Por quê? Nossa personalidade tem interesses. Eu amo ou não amo? Convívio com Cristo nós não temos. Vê-lo pessoalmente do meu lado, não tenho. Então ele está perguntando, você me ama? Sua personalidade consegue me amar? Sua personalidade, suas vontades, seus desejos, seus vícios, suas qualidades, vão se sentir felizes em conviver comigo, em me servir? Você está querendo se tornar um colaborador? Ou não? Porque, ó, veja, eu bebo uma cervejinha. A minha personalidade, eu bebo uma cervejinha. Aí eu falo assim, eu vou servir a Jesus e não posso usufruir de bebida alcoólica. Eu vou estar feliz? O Guto, não é o espírito do Guto, hein? É a minha personalidade. Vai servir com amor, sem tomar cervejinha? Ou não? Ou vai sentir cortado as pernas pela metade, ou vai sentir que está fazendo muito para servir a Jesus, ou isso é muito sacrifício, é uma luta tremenda. Então, a sua personalidade consegue realmente, me ama? Ou seja, você vai ter que renunciar a muitas coisas da sua personalidade, do seu mundo. Segundo, mas você fala, não estou pronto para renunciar. Então, segundo, teu espírito me ama? Olha só, teu espírito é diferente. É diferente. Eu, quando penso como espírito, aí eu não preciso beber cerveja mesmo, não. Se beber cerveja, não precisa fumar, não precisa usar droga, não precisa fazer sexo, não precisa um monte de... Já é outra instância da necessidade. A minha resposta agora é, se eu consigo amá-lo em espírito, ou seja, eu vou amá-lo na terra, encarnado, desencarnado, aonde eu existir, eu o amarei, eu serei a sua vontade, Senhor, eu seguirei a sua vontade, os seus ensinamentos, onde quer que eu esteja, porque como espírito eu posso estar hoje desencarnado, e no mundo espiritual eu vou te servir, ou na terra eu vou te servir. Isso é difícil, né? Porque se eu falar assim, não, deixa esse negócio de Jesus, de seguir a espiritualidade, fazer reforma íntima, deixa eu morrer, agora tem minha vida, tem que fazer muita coisa. Então tua personalidade não me ama. Já ficou ali. Quanto mais o espírito. Só vou servir a Jesus depois que eu morrer. Não, agora ele está fazendo uma pergunta para o espírito. A sua personalidade já aceitou renunciar tudo por ele. Agora você vai renunciar tudo como espírito. Vai ser um servidor onde ele te enviar na Terra, no Marte, Júpiter, Saturno. Ou seja, vai ser um servidor em espírito. Terceiro, em missão, em proposta. Será que nós vamos conseguir isso? Em proposta, em missão. Ama meus sonhos, meus ensinamentos.
para você, o seu ideal, seu sonho é estar comigo, ser um Cristo? Ser um Cristo? É isso que ele quer te perguntar. Total, tá? Pegou a pergunta de Pedro nas 3 escalas possíveis do ser humano. Nas 3. Então, por quê? Porque às vezes a gente quer servir ao Cristo, que é a última instância que eu estou falando aqui agora, o exemplo. Mas será que um dia eu vou querer ser um Cristo? Por quê? Porque muitas vezes eu quero apenas servir, mas nunca quero estar no lugar daquele a quem eu sirvo. Porque eu não quero fazer as renúncias, eu não quero passar por aquela pessoa que está passando aquilo. Vou dizer mais ou menos assim, a gente acha maravilhoso Chico Xavier, não acha? Ah, Chico Xavier para cima, para baixo, o homem, meu Deus do céu, Chico Xavier, eu queria conversar com os espíritos, como Chico Xavier, eu queria ter psicografado os 450, 480 livros de Chico Xavier, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, aí chega o Spemano e fala assim, então eu vou te dar a vida que Chico Xavier teve. Entenderam? Então você vai reencarnar, vai perder a mãe cedo, vai ser adotado para uma madrasta, para o seu pai e tal, vai ser espisionhado lá pelo garfo na barriga, vai ser perseguido, vai ter um emprego, vai sobreviver no seu salário, vai ser humilhado, vai ser pisoteado. Você vai querer passar pelo que Chico Xavier passou? Aí a gente diz não. Compreenderam? Entenderam? Às vezes eu amo demais o Cristo, aí porque um dia que eu vou chegar numa elevação onde Deus vai dizer agora, eu vou te mandar, meu filho, lá para um planeta chamado Terra, por exemplo, e lá eles vão te crucificar. Assim, tudo indica que eles vão te humilhar, te perseguir, te chicotear, te pisotear, te crucificar. E você não pode responder. Aí é que está. Você consegue amar isso? Amar essa proposta missionária de servir eternamente? Quantos de nós estamos na caridade e só fazemos o que queremos fazer? Que alguém pede pra gente fazer alguma coisa, a gente já não quer. Porque não consegue nem amar o próximo. Às vezes eu falo, nossa, eu estou servindo a caridade e tal, e alguém fala, pô, você pode não vir servir a sopa, não às 2, às 13h30? Não posso. Por quê? Porque eu me comprometi às 14. Eu estou servindo a sopa, e alguém está cozinhando ali na sopa, né? Aí alguém fala assim, hoje não podia você pregar o evangelho, porque hoje já tem bastante gente para servir, fazer cozinhar aqui a sopa, você não podia pregar? Não, eu me comprometi aqui para cozinhar a sopa. Tá vendo? Então, tu me amas, você me ama em personalidade, eu diria em corpo, espírito, em mente, espírito, mas vamos dizer assim, personalidade, em espírito, em missão maior. Missão. Você me ama a ponto de um dia querer ser um Cristo? Passar por tudo que é necessário, porque qual é o sonho de um mestre, de um professor, se não em ver um aluno igual a ele, mais ainda superando ele? Aí é fantástico. Imagina um professor de Albert Einstein. Eu ensinei matemática para aquele menino. Olha só. O professor de matemática podia encontrar com Albert Einstein e dizer, meu filho, como você cresceu. E já pensou o Albert Einstein chegar e dizer, eu tenho que te agradecer, professor, porque foi você que me ensinou os primeiros passos da matemática. É fantástico. É o sonho de um professor. Então o sonho de um Cristo é nos ver um Cristo. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Porque quando a gente ama, gente, é incrível a capacidade que a gente tem de se auto-anular, esquecer um pouco das nossas vontades, dos nossos interesses.
Eu vou colocar aqui só um exemplo de simulação para a gente entender. Quando você ama um filho, ama mesmo, não é só gosta não, ama um filho, uma pessoa, e muitas vezes aquela pessoa está passando por algo que ela criou, que ela merece, né, que ela conquistou. Isso está maltratando ela, mas você, por amor a ela, ainda abraça essa pessoa e está firme ao lado dela, não para condená-la, não para culpá-la, não para puni-la, mas para lhe dar forças para ela sair dessa situação. Veja, normalmente o movimento nosso é olhar para a pessoa e dizer que estava assim por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, apontar, acusar, julgar. Não, você vai fazer um movimento de não quer saber. Quando você ama uma pessoa, você não quer saber os erros dela. Você quer saber apenas apoiar ela no momento que ela precisa, para ela suportar. Os erros, ela já sabe. Olha, impressionante. Vamos lá, um animal. Você vê um animal às vezes selvagem, um tigre, um leão, está precisando. Você supera o medo de ser a presa, dele te morder, dele te fazer mal, pelo instinto dele. E muitas vezes, quando você ama o animal, você para, desce do carro, está na estrada, põe aquele animal no seu carro e ainda leva ele no veterinário. É fantástico. Naquele momento, todo mundo vai dizer, nossa, que imprudência, você não pensou na sua vida, você não pensou em um monte de coisa que poderia acontecer. Quando o amor, gente, ele vem, existe, parece uma autoanulação das nossas vontades, do nosso desejo, dos nossos medos. A gente vai servir, vai fazer o que é melhor. Por isso Cristo está falando, o amor é o mais importante de tudo. É igualzinho aqui que nós estamos falando da carta de Paulo. Mesma coisa. Então, se o discípulo, ele está falando, se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, que é o amor, a tarefa mais dura é converter-se em apostolado de bênçãos promissoras. Ele vai transformar todas as dificuldades, os empecilhos, os desafios, os não, os ainda não, os agora não, os mais tarde, tudo isso vai ficar como se fosse um apostolado, quer dizer, um trabalho a ser feito, a ser desenvolvido com aquelas condições. Vamos dizer assim, ó, quando eu nascer num determinado local, eu sou um apóstolo, eu já sou um missionário, um apóstolo missionário. Então eu sou um espírito evoluído, fiz toda a programação consciente na espiritualidade, eu estou dando um exemplo, e vou nascer, agora me disseram, agora você vai nascer lá na África. Então, não na África do Sul, que ainda é melhorzinha, tá na África mesmo ali, no continente africano mesmo. Ali, eu vou nascer naquele local, eu sei que eu vou nascer numa vida miserável, num grau de violência gigantesca, um machismo, uma selvageria, em tudo, em todo sentido. Bom, vamos lá. Não tem nada contra os africanos, estou falando da realidade. Então, nesse sentido, se eu estou preparado, é como o apóstolo preparado, é quando ele nasce, ele toma consciência da realidade horrível que ele está, mas continua o seu... Ele entende que a dificuldade para ter comida, que a dificuldade para ter uma família, que a dificuldade para ter um lar, que a dificuldade para ensinar os seus irmãos a violência, para sobreviver naquele determinado local, que a maioria, ele vai olhar a estatística ali, a maioria não passa dos 25, 20 a 30 anos já estão matando todo mundo. Na violência, ele vai entender que todos aqueles são os elementos do apostolado dele. Assim que ele vai entender. Ah, Deus me colocou aqui com toda essa diversidade para que isso tudo faz parte do meu apostolado, do meu caminho. Quando eu não estou preparado, sabe o que eu faço? Qualquer coisa que acontece na minha vida que eu não quero, que eu não gosto, eu digo, não faço, não estou preparado. Pedro era um homem bruto, como todos nós. Era o machismo também daquela época,
como todos nós, né? Maria Madalena sofreu para ser aceita no grupo do apostolado. Era medroso e cauteloso, né, demais, né, porque também teve dificuldade de aceitar Paulo de Tarso, né, convertido. Então a gente vai ver que eles eram pessoas cheias de falha, mas o Cristo não quis. Ele quis saber o seguinte: se você me ama, tudo isso aí é simples. Na hora que aparecer, por exemplo, Maria Madalena, uma mulher, você vai ter que aceitar por amor a mim. Por amor a mim, você vai ter que aceitar Paulo de Tarso. Por isso que eu preciso saber se a sua personalidade, se os seus interesses, os seus critérios e pensamentos estão abaixo de mim, ou igual a mim, ou acima do Cristo. É isso que ele queria saber. Se você me ama, tanto que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. E também quando a gente lê a história, Pedro renega a Jesus 3 vezes. De certa forma, 3. Primeiro, perguntam a Pedro: você conhece aquele homem? Não é você que andava com aquele homem? Pergunta ao Pedro. Ele, temendo a vida física, é a personalidade. O Pedro iria morrer. Pensou. Então, porque acabou essa vida, nós só temos uma personalidade. O espírito só tem uma personalidade em cada vida. As personalidades não se repetem. A outra vida ele vai nascer com outro nome, em outra cidade, né? Não tem como nascer Pedro. Então só vive uma vez com aquela personalidade. Então, Pedro pensou: eu, Pedro, vou morrer. Não. Olha só. Segundo, pergunta ao Espírito: sim, é você, eu tinha te visto com ele e tudo mais. E ele agora em espírito. Se ele amasse Jesus em espírito, ele acabou de se libertar de qualquer medo da morte, porque como espírito ele não morre, né? Mas entender nesse nível como espírito, como uma missão, não. E terceiro, agora missionário, espírito com a missão, agora na missão do Cristo. Isso aí já não tinha condição mesmo, nem para ele já estava acabado de receber essa missão, calma, né? Então, não tinha condições ainda dele amá-lo, de ser quase que um mártir junto com Jesus. Iria ser crucificado Jesus e um apóstolo do Cristo. Teria mudado a história, hein? Jesus e um seguidor do Cristo. Bom, vamos lá. E aí eu posso partir quase que um pouco em defesa a Pedro. Porque como espírito e missão, lógico, ele negou: eu não tenho esse preparo para ser crucificado junto com Jesus, para passar tudo que ele está passando, eu não tenho. De ser agora morrer 2 Cristos, Jesus e Pedro Cristo. Eu não sou ainda um Cristo, tá? Mas como espírito, eu posso pensar que ele é assim: e agora, Senhor, como espírito te servindo, como eu posso? Digo sim, digo não. Ele pode ter recebido uma intuição de Jesus dizendo: diga não. Eu não estou livrando Pedro da culpa, que seja que for. Mas não pode ser. Eu, como espírito, tenho que servir ao Cristo, ao que quer que ele diga, mesmo contrário a tudo. Então, se eu, de repente, tudo diz que eu deva dizer sim, mas eu recebo uma intuição e digo não, eu tenho que falar não. É missão? Bom, lógico que então ele falou as 3 vezes nas 3 instâncias. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito. Aqui a lição não está dizendo, só porque ele não perguntou a Pedro o que ele sabia, não quer dizer que ele está dizendo assim, Emmanuel está dizendo, não quer dizer que suas conquistas intelectuais não valem nada. Quer dizer, não está falando assim, o que adianta você estudar Esdras? Não está falando isso. Que tuas indagações são louváveis, que o que você questiona, as suas dúvidas, né? A busca que você fica para alimentar a certeza do caminho que você escolheu é louvável. Mas, em verdade,
somente serás efetivo, quer dizer, não adianta você se matar de estudar, encontrar as respostas a todas as suas indagações, as suas dúvidas, e somente será efetivo e eficiente cooperador do que se tiveres amor. Se você não tiver amor, você pode falar a língua dos anjos. Não é assim que a carta de Paulo nos fala? Vai ser um sino que toca. Mais nada. Não tem sentido. Nós não vamos ser saciados em tudo, em dúvida, intelectualmente, para servir ao Cristo. Quando alguém pergunta, será que eu sirvo alguma coisa para servir ao Cristo? Não. Comece sim, comece por você. Você, a cada um de nós, é uma peça extremamente importante para cooperar com a implantação do reino de Deus na Terra. Se eu der conta de mim, o Antônio der conta dele, a Maria der conta dela, o mundo, cada um der conta de si mesmo, fizemos o nosso trabalho, está pronto para a implantação do reino. Eu não preciso cuidar de mim mais do outro, o outro de mim, nós dois de outro. Não. Hoje nós fazemos isso para apoiar alguém que precisa se encontrar, se esclarecer. Mas vamos supor que cada um de nós estivesse fazendo a nossa parte. Cada um de nós estivesse tomando muito cuidado com o que come, você não está destruindo seu corpo, você não está criando doenças desnecessárias. Se eu tomaria muito cuidado com a família que eu constituí, se eu estou honrando a minha família, se eu estou cumprindo tudo certinho, se eu estou levando meus filhos no princípio da religião, se eu, na profissão, se eu estou honrando a minha profissão, se eu estou realmente fazendo o meu melhor com aquela profissão para ajudar, auxiliar as pessoas, se na minha parte espiritual, após ter escolhido a minha religião, eu estou sendo fiel naquelas, eu estou estudando, entendendo para ser um bom exemplo daquela religião, para aquela religião entrar na minha vida realmente. Enfim, eu estou fazendo só isso, hein? Uma caridade enorme comigo, só comigo, eu estou falando aqui, hein? Só comigo. Eu vou servir ao Cristo em minha vida. Se eu fizer só isso, cada um de nós fizer isso, nós implantamos o reino de Deus na Terra. Então, somente será eficiente o cooperador que tiver amor. Mas esse amor não é começar com amor aos outros, amor a si mesmo. Você é um templo de Deus. Você levanta um outro, seu irmão, se você estiver em pé. Você é um templo de Deus. É muito importante para Deus. Cuide de você muito. Cuide dentro dos ensinamentos cristãos. Se você for da religião cristã, budista, dos ensinamentos de Buda e etc. Cuide. Faça a sua parte. Isso é muito importante. Se ainda não der conta de sair para fazer caridade aos outros, não. Durma tranquilo se você está conseguindo fazer caridade a si mesmo, se tornando a pessoa que mais se ama. Como? Não é apaixonado e apegado à sua imagem, aí não vai querer envelhecer, não querendo, não. Se você está realmente sendo uma pessoa fiel aos ensinamentos de Deus, que o Cristo nos ensinou. Eu espero que a gente termine refletindo. Essa semana eu vou propor 2 reflexões. Hoje, as 2 reflexões que eu vou propor é em relação aos 2 capítulos. Essa semana você responde a si próprio se você está buscando a coroa de espinho ou a coroa de preciosa, né? De pedras preciosas. Né? Se o que você quer é o reconhecimento do mundo, seja no que você estiver fazendo, profissional, familiar, religioso, saúde, do mundo, ou você quer reconhecimento espiritual? Ah, Guto, como saúde e reconhecimento dos outros? Ué, sim. Tem gente que vai pra academia para ficar forte, para ficar tirando camisa. Mulher para ir de biquíni na praia. Ué, é reconhecimento dos outros, vaidade, ego. Ou você está cuidando da sua saúde como deve,
cuidar, mesmo não adquirindo os padrões aceitáveis pela sociedade. Ou seja, de repente você é um vegano aí, um vegetariano, provavelmente você não está todo explodindo de músculo, né? Mas isso importa para você ou é a sua saúde que importa? Dentro do padrão que você entende importante para você estar bem, porque se você não cuidar do seu corpo, você não está cuidando desse universo gerido por você. Então, você está querendo a coroa de espinho ou de pedra preciosa? E o segundo é ver se hoje até que ponto você consegue amar o Cristo. Vamos ver se eu consigo amar em personalidade, eu consigo amar em espírito ou em missão. Será que hoje eu consigo renunciar a alguns compromissos, digamos assim, terrenos para servir ao Cristo? Será que eu consigo deixar algumas vontades minhas, sei lá, uns defeitos, lutar por um defeito, deixar de fumar pelo Cristo, né, para poder servir? De que forma que eu ajudar o Cristo servindo, deixando de fumar? Exemplo. Começa só simples. Quando alguém não tiver mais você fumar, você não está dando exemplo negativo. Porque se você está na doutrina, não é que você é uma má pessoa porque fuma, porque vício não significa moral de ninguém. Eu posso acender um cigarro, e ser fumante, beber cerveja e ser uma pessoa mais ética, mais moral do que aquele que não tem nenhum vício aparente.